Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 6, Paulo no poder do Espírito. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são pregando a Cristo no poder do Espírito. Segundo, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. E o terceiro, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Nosso texto áureo se encontra em Atos capítulo 19, versículo 6, que diz assim: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Nossa verdade prática diz: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, temos que ser movidos pelo Espírito primeiro, para que nós possamos ser bem-sucedidos na pregação do Evangelho. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar de que é preciso viver na plenitude, ou seja, na totalidade do Espírito para fazer a obra de Deus. Primeiro tópico, pregando a Cristo no poder do Espírito. Primeiro subtópico, Paulo, movido pelo poder do Espírito. Atos capítulo 9, versículos 19 e 20 diz assim: E, tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Então Paulo, assim que ele se converteu, aqui está dizendo assim, e tendo comido ficou confortado, ou seja, ele passou 3 dias jejuando, comeu, se sentiu à vontade, logo em seguida ele já passou a pregar o Evangelho. Então, assim que ele se converteu, ele estava perseguindo a igreja, ele se converteu, ele já mudou completamente o caminho dele. Ele seguia por um caminho e passou a seguir outro caminho. Ele se converteu, ao invés de perseguir, agora é lógico, ele vai passar a ser perseguido, mas ele já começou a pregar o Evangelho logo de início. Veja o que diz o versículo 29, Atos 9, 29. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Olha só, então acabou de se converter, já tinha ousadia para falar no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então aqui Paulo começa a anunciar Cristo, mas ele não tem êxito logo no princípio. De início, assim, de cara, ele não tem êxito. A mensagem não explode como ele pensou que aconteceria. Não aconteceu. 1 Coríntios 2 e 2 diz assim: Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, mesmo pregando a mensagem certa, ele estava com a mensagem certa, ele pregava arrependimento, ele falava da cruz, ele falava de Cristo. A princípio, acabou não dando certo. Sabe por quê? O segundo subtópico vai falar por quê. Mas antes do segundo subtópico, 1 Coríntios 12 e 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Então, ó, presta atenção. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus jamais vai dizer que Jesus é amaldiçoado, que Jesus é maldito, que Jesus é anátema. Jamais. Agora também, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, não pode, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus não pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, por isso que quando, não sei se você já viu em algum período, em algum tempo aí, principalmente alguns anos atrás, que os demônios pegavam muitas pessoas em determinadas igrejas, a pessoa falava assim, repreendia o demônio e falava para a pessoa dar glória a Deus, colocava o microfone na boca dela e falava assim, dá glória a Deus. Por quê? Porque o demônio não dá glória a Deus, o demônio não reconhece Deus como Senhor, Jesus como Senhor, ele não reconhece, ele não fala, ele não dá glória a Deus de maneira nenhuma. Então, se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela nunca vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o segundo subtópico, o caminho de pregação. Então, para anunciar o Evangelho, é necessário se preparar. Não é simplesmente... Paulo ele era preparado, mas era preparado na lei, era preparado... Ele não tinha o conhecimento da graça. Então, a partir do momento que ele recebeu Jesus, que ele teve o conhecimento da graça, ele precisou passar por um período de preparação também. Mas o caminho de pregação de Paulo foi assim, ó. Damasco, lá em Atos 9 e 10, lá na casa de Judas, onde ele estava, que Ananias foi lá orar por ele. Depois ele foi para a Arábia, depois ele foi para Damasco, está no mesmo versículo, Gálatas capítulo 1, versículo 17. E no versículo 18 de Gálatas diz que ele foi para Jerusalém. Então esse é o caminho de pregação que ocorreu na vida de Paulo. Gálatas 1,18, que está escrito aqui, vai dizer assim: Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, fiquei com ele 15 dias. E Atos 9, do 26 ao 29, vai dizer assim: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo.
Ou seja, os irmãos, os cristãos achavam que era uma armadilha que Paulo estava bolando, estava pensando, estava armando. Era alguma coisa nesse sentido. Por quê? Eu vou dizer que eu sou cristão, aí os cristãos vão abrir a porta para mim, vão me deixar entrar e eu vou e prendo todo mundo. Era o pensamento dos irmãos, mas na verdade Paulo havia se convertido realmente, de fato. 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Isso mesmo. E falava, 29, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então os gregos estavam procurando matar Saulo ou Paulo. Atos 22, o 17 e o 18 diz assim: aconteceu o quê? Tornando eu para Jerusalém, orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Ou seja, Paulo estava pregando, estava falando a verdade, falando a mensagem correta, mas aí teve um arrebatamento de espírito e viu a pessoa dizer para ele assim: sai depressa de Jerusalém, porque eles não vão receber o seu testemunho, isso que você está falando, que você está contando, eles não vão receber, não vão aceitar a sua mensagem, e vão querer te matar. Então sai fora daí urgente. Terceiro subtópico diz: Paulo e as duas viagens missionárias. Essas duas viagens, elas estão relacionadas em Atos do capítulo 16 até o capítulo de número 18. Então vai estar relacionado os lugares, as cidades, as regiões, os países que Paulo passou. Esse primeiro mapa vai falar da primeira viagem e esse segundo mapa vai falar da sua segunda viagem. Se você notar, o mapa é igual. O que está diferente vão ser os nomes da localização que Paulo passou e essas setinhas vermelhas que foi exatamente o trajeto que ele fez segundo o que nos diz a palavra de Deus. Então aqui Antioquia se transformou numa base missionária, de onde as pessoas enviavam missionários, tal. Então onde eles, quando eles retornavam de viagem, eles retornavam para esse lugar. E se você notar também, tem duas Antioquia. Antioquia que era a base missionária e também Antioquia da Psídia, lá em cima, tá bom? Não sei se você consegue visualizar daí, mas o trajeto dele foi esse aqui, ó: Antioquia, Salamina, Pafos, Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Depois ele fez o retorno, só que aqui não passou em Chipre, ele já voltou direto para Antioquia. Então essa foi a primeira viagem. Irmãos, eu estou mostrando aqui no mapa, tem pessoas que não gostam de geografia, inclusive a palavra geografia ela é uma palavra grega, que geo significa terra e grafos significa escrever. Então escrever sobre a terra, escrever a respeito da terra, é uma matéria que pouca gente se interessa, mas é bom a gente entender, porque lembra no começo da lição que a gente falou sobre as estradas que Roma fazia, os caminhos que eram feitos. Isso ajudou muito na disseminação do evangelho, principalmente por Paulo nessa época. Então ele fazia trajetos pelo mar e fazia trajetos pela terra. Então era muito importante que houvesse bons caminhos para que pudesse andar, para que o evangelho pudesse correr, pudesse se espalhar o mais rápido possível. Aí na sua segunda viagem missionária, ele também, base missionária, lá em Antioquia. Então aí já passa por mais cidades, a viagem foi mais comprida essa daqui. Então foi para Tarso, voltou à sua cidade natal, foi para Derbe, foi para Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, que é a outra, uma está aqui, a outra está aqui. Foi para Troade, foi para Filipos, Anfípolis, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, e retornou para Cesareia, Jerusalém e depois sim retornou para Antioquia, que era a base missionária. O resumo desse tópico vai dizer assim: nas suas viagens missionárias, o Espírito Santo moveu Paulo no caminho de pregação. Então é o Espírito Santo que movia Paulo no caminho de pregação. Tanto que dentro dessa lição nós vamos ver que tem lugar que Paulo queria ir, mas o Espírito Santo falava que ali não. Eles queriam ir para tal lugar, o Espírito Santo falava que não. Então é o Espírito Santo que movia Paulo e é também o Espírito Santo que tem que nos mover. Ele que tem que nos dizer se devemos ir ou não devemos ir, se devemos fazer ou não devemos fazer. Amém, queridos? Então o segundo tópico vai dizer assim: o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Primeiro subtópico, Paulo clareia, ilumina o ensino sobre a plenitude do Espírito Santo. Então, Cristo e o Pentecoste são coisas diferentes,
Crer no Pentecoste não nos leva para o céu. Agora, crer em Cristo, crer no sangue derramado, crer no sacrifício da cruz, isso sim nos leva para o céu. Agora, crer no Pentecoste. Já pensou você crer no Pentecoste acreditando que está indo para o céu, mas está caminhando para o inferno? É um risco que nós corremos, porque o Pentecoste não é quem salva. O falar em línguas não é quem salva. Não, quem salva é Cristo, quem salva é o Messias, quem salva é Jesus. Esse sim salva, tá ok? Não estou dizendo que você não deva buscar o batismo com o Espírito Santo. Muito pelo contrário. Deve sim, com toda certeza, mas nunca esquecer que é o sacrifício de Cristo que nos leva para o céu, é a graça de Jesus Cristo que nos leva para o céu. Então Atos 19:2 diz assim: disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ou seja, mesmo eles não ouvindo que havia Espírito Santo, eles já eram salvos, porque eles não acreditavam porque não ouviram falar, mas depois que ouviram falar, eles já acreditaram. Então aqui Paulo ele começa a explicar, ele começa a clarear, como diz o subtópico aqui, ele começa a aclarar, ou clarear sobre o Espírito Santo, explicar sobre o Espírito Santo. O segundo subtópico é preciso crer para receber o Espírito Santo, ou seja, sem conversão não existe batismo pentecostal. Então eu preciso crer para poder receber o Espírito Santo. Se eu não creio em Jesus, eu não recebo o Espírito Santo. Se eu creio em Jesus, como aconteceu que as pessoas criam em Jesus, recebiam o Espírito Santo, não o batismo, recebiam o Espírito Santo, mesmo sem saber que existia Espírito Santo, elas já recebiam o Espírito Santo. Então hoje nós já atrelamos uma coisa a outra, nós já falamos, nós já explicamos desde o início. A pessoa aceita Cristo, o Espírito Santo já vem habitar dentro dela. Então eu preciso crer para poder receber o Espírito Santo, eu preciso me converter, eu preciso mudar de vida, mudar de caminho, mudar de trajeto, caminhava para o inferno, hoje caminho para o céu, preciso ter isso daí para que o Espírito Santo venha habitar dentro de mim. Aí a santidade, ela é o meu dia a dia, é o meu cotidiano, é para eu poder manter essa conversão, para eu poder manter essa fé e para eu poder melhorar a cada dia, todos os dias melhorando, cada dia melhor, cada dia melhor. Isso fala de santidade, então isso aí eu preciso todo dia. Agora, o inverso também, crer faz com que eu receba o Espírito Santo, com que eu me converta de verdade. Agora, e se eu não crer? Aquele que não crê, ele não pode receber o Espírito Santo e ele não pode nem conhecer o Espírito Santo. Deu para entender? Se você crê no sacrifício de Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus. Se você não crê, além de você não receber, você não pode nem conhecer o Espírito Santo de Deus. Isso aqui está na Bíblia, tá? Não sou eu que está falando, não. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus quem diz. Atos 2:38 diz assim: disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom, o presente, a dádiva do Espírito Santo nas vossas vidas. Então, arrepende. Quando você se arrepende, quando você se converte, você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. E o terceiro subtópico, Paulo cuida para esclarecer Apolo. Então agora Paulo estava cuidando de esclarecer de um modo geral, agora especificamente Apolo. Então, mas a pregação de Apolo, ela não era inferior à pregação de Paulo, porque Apolo ele pregava o arrependimento, Apolo pregava o batismo de João, que era para arrependimento de pecados. Apolo pregava a crucificação, pregava a ressurreição de Jesus Cristo. Ele só não tinha conhecimento do Pentecoste, do Espírito Santo, era só isso. Mas a pregação dele não era inferior, a de Paulo não era superior, tá ok? A pregação é a mesma, ele só precisou aprender melhor acerca do Espírito Santo, porque de Jesus ele já conhecia muito bem. Então Atos 18, versículos 21 a 28, antes se despediu deles dizendo, é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Então Paulo saiu de Éfeso e ele queria chegar em Jerusalém para poder participar da festa judaica. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Foram passagens rápidas, não conta como viagem missionária. E estando ali algum tempo, partiu
passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então, quer dizer, mesmo que ele não esteja em viagem missionária, ele fazia como se fosse uma viagem missionária. Ele passava e confirmava, via se estava tudo bem, se estava tudo ok, se precisava de alguma coisa, ensinava o que era necessário para todos eles. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, aqui aparece Apolo, natural de Alexandria. Olha só as qualidades de Apolo: homem eloquente, homem poderoso nas escrituras. 25. E este era instruído no caminho do Senhor. Então ele conhecia muito bem o caminho do Senhor. Era fervoroso de espírito, mas se você olhar aqui o espírito é letra maiúscula, então o fervor era no seu espírito e não do Espírito Santo na vida dele. Ele também falava e ensinava diligentemente, pacientemente, com cuidado, corretamente as coisas do Senhor. Então ele tinha conhecimento, conhecendo somente o batismo de João. Então, ou seja, ele não conhecia o Pentecostes, não conhecia o batismo com o Espírito Santo. Então, essas qualidades de Apolo, irmãos, não é para qualquer um, não. Não é qualquer um que tem essas qualidades, não. Então ele era um homem de Deus realmente. Por isso que eu digo que a mensagem dele não era inferior à mensagem de Paulo. Se ele conseguia convencer as pessoas, olha só, ele com suas palavras está dizendo que ele era convincente. Olha o 26, ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, Priscila e Áquila já tinha conhecimento, já conhecia Paulo, já conhecia a doutrina do Espírito Santo. Então Priscila e Áquila ouviram ele pregar nas sinagogas, ele falar ousadamente na sinagoga, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Ou seja, o casal explicou a Apolo sobre o Espírito Santo, não sobre Jesus Cristo, não é isso não, explicou sobre a doutrina, sobre o ensinamento bíblico do Espírito Santo, que é o que faltava para complementar a pregação de Apolo. 27. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Então, Apolo queria passar a Acaia, os irmãos animaram ele e escreveram, tá vendo? Carta de recomendação para que ele chegasse lá e as pessoas recebessem a ele. 28, porque com grande veemência, vai continuando mais qualidade de Apolo aqui, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus. Então, em público, ele convencia judeus. Irmão, judeu é difícil demais de convencer. Mais para frente nós vamos ver que eles são monoteístas, eu vou te explicar daqui a pouco, tá bom? Então é difícil de convencer, mas ele com veemência, com grande força, ele conseguia lograr êxito, ele conseguia convencer os judeus, mostrando pelas escrituras. Olha, ele mostrava dentro da palavra de Deus, das escrituras que eles tinham até aquele momento, que era o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, que Jesus era o Cristo. Aquele Jesus que os judeus mataram era o Cristo. Então ele conseguia convencer os judeus disso daí. Mateus 3,11 diz assim: e eu em verdade vos batizo com água. Aqui quem está falando é João. João o Batista, aquele que batizava. Eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas ou cujas sandálias não sou digno de levar, ou não sou digno de desatar, como diz outra tradução. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo eu não vou explicar nesse momento aqui não, tá? Porque o tempo é bastante curto, mas a gente grava um outro vídeo falando sobre batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo, que são coisas diferentes, tá? Mas o resumo desse tópico, mas João está dizendo assim: eu simplesmente batizo com água, mas ele que é maior do que eu vai batizar com o Espírito Santo. O que nos interessa nesse momento aqui do versículo é isso aqui: ele vai batizar com o Espírito Santo. Então é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. O resumo desse tópico diz assim: o apóstolo Paulo cuidou para esclarecer Apolo a respeito da plenitude, da totalidade do Espírito Santo. O terceiro tópico diz: a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Qual que é a fonte de ensino que Paulo utilizou para esclarecer a doutrina do Espírito Santo aos Efésios? Você sabe responder? Deixa nos comentários aí se você sabe. Dá uma pausada aí no vídeo, responde aí, depois você retorna aqui com a gente, tá? Então, se você parar para analisar, os judeus são monoteístas. É claro que nós somos monoteístas também, acreditamos em um único Deus, Deus verdadeiro, todo-poderoso, criador do universo. Nós também somos monoteístas. Mas quando vai falar de uma outra pessoa e diz que é Deus, peraí, eles já estão achando que são dois deuses.
que Deus é o Pai, é o único, é o Criador. Aí fala que o Espírito Santo é Deus. Então é uma coisa difícil para eles acreditarem, é uma coisa difícil, na verdade, de eles entenderem. Então, se eles entenderem, com certeza eles vão acreditar. Então, então as Escrituras, elas são a fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto. Ó. As Escrituras estão em primeiro lugar. A Escritura revela o Espírito Santo. Só que está implícito no texto, está de forma subjetiva, não está de forma clara, de forma objetiva, não está explícito. Então está implícito e está subjetivo. Então os judeus até então eles não entendiam. É lógico, quando Apolo falava, quando Apolo conseguia convencê-los, ele abria a mente deles e eles acreditavam que realmente eles conheciam o Espírito Santo como Deus, como uma das pessoas da triunidade ou da trindade. Segundo subtópico, o Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. Então, a primeira fonte são as Escrituras, que mesmo até o que eles tinham de Gênesis a Malaquias, que é o Antigo Testamento, já falava do Espírito Santo. A bênção sacerdotal já falava do Espírito Santo, já falava das três pessoas da divindade, das três pessoas de Deus. Aí também o Pentecostes também é a segunda parte, que na nossa Bíblia já temos ela completa, Antigo e Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento as Escrituras já falavam do Espírito Santo. No Novo Testamento, o Pentecostes fala também nos revela a respeito do Espírito Santo, não só do Espírito Santo, mas do batismo também no Espírito Santo. Então, o Pentecostes como a fonte de revelação do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, diz assim: E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Então, no mesmo lugar, todo mundo com o mesmo pensamento, todos eles concordando. Concordemente significa que todos eles estavam concordando, todos concordes, todos com a mesma opinião. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, um vento forte, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Imagina, língua como que de fogo repartida, pousando sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu só quero dizer para você o seguinte: o Pentecostes ele não prova a trindade ou triunidade, depende, não sei que nome que você utiliza para as três pessoas da divindade, mas sim o cumprimento da promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias derramarei o meu Espírito e os vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e todo mundo ia receber, servos, velhos, jovens, todo mundo ia receber, todo mundo ia ser cheio do Espírito Santo. Então aqui, Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4, ele só mostra o cumprimento da profecia de Joel, tá ok? Atos 9,17 diz assim: E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então Paulo, ou Saulo aqui no caso, também recebeu o batismo no Espírito Santo através das mãos de Ananias. E o terceiro subtópico diz assim: Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Então Paulo, ele pregava o Evangelho, pregava a mensagem da cruz e também falava sobre o Pentecostes, falava sobre a pessoa, a revelação do Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. Paulo não criou uma doutrina nova, Paulo não criou um ensino novo, mas ele apresenta o clímax, sabe? Ele apresenta o topo de uma experiência com Deus que nós podemos ter, que nós precisamos ter, que nós devemos ter. A cruz ela é suficiente para que nós sejamos salvos. A mensagem da cruz, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o sangue derramado dele é suficiente para nos salvar. Mas para viver nessa terra, pensa bem, para viver tem algo mais. Existe uma experiência que transcende o natural, transcende o humano, transcende o comum. Existe o Paracleto, que existe uma presença que é o outro Consolador, ou seja, outro Consolador, quando a Bíblia fala que é um outro da mesma espécie.
Então, Jesus foi e ele enviou outro Consolador, outro da mesma espécie, outro da mesma forma que ele. Para quê? Para ficar conosco, para nos ajudar, para levar a nossa vida para um outro patamar. Ele vai elevar a nossa vida a um outro patamar, a um outro nível. Nós vamos subir de nível com a presença dele, com a experiência dele sobre as nossas vidas. Amém? Atos capítulo 19, versículos de 1 a 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, agora já está em Éfeso, tá? Já falou com Apolo, já Priscila, Áquila, já passou tudo aquilo lá, Timóteo, já ficou tudo para trás, agora já está em Éfeso. Disse-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E disseram, no batismo de João. Olha, quando a Bíblia diz que há uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, um só batismo quer dizer o batismo correto. O batismo de João foi enviado por Deus para poder batizar, o batismo de arrependimento. Depois que veio Cristo, a fórmula do batismo mudou, não é mais o batismo de arrependimento, é o batismo em nome do Pai. O batismo, sim, é lógico que eu preciso me arrepender, claro, isso é óbvio, mas o batismo não é simplesmente o batismo de arrependimento. O batismo é em nome de uma pessoa, na pessoa de Deus. Então é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula correta do batismo. E a palavra batismo significa imersão. Então não é aspersão, não é jogar um pouquinho de água, não é derramar um pouquinho de água só na cabeça, não é aspergir um pouquinho, não é nada disso, é imersão. A palavra batismo significa imersão. Então tem que imergir, tem que ficar por baixo da água e tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula correta de batismo. O povo crê, mas Paulo diz, certamente não vos batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Ou seja, antes de vir Jesus o povo era batizado, mas depois que veio Jesus o povo era batizado com o batismo de João, batismo simplesmente de arrependimento. Mas depois, porque eles estavam acreditando que viria, mas aí quando veio, aí receberam o batismo correto, aí sim, um só batismo. Amém? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui é resumido, em nome do Senhor Jesus, mas a fórmula correta é como eu já falei, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E impondo-lhe Paulo as mãos, depois que eles foram batizados, Paulo foi e impôs as mãos sobre ele, e veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam. Quando diz aqui, veio sobre eles o Espírito Santo, não é o Espírito Santo recebido na hora da crença, não, é o batismo no Espírito Santo. Então aqui Paulo ele ensina sobre o Espírito Santo, mas ele não fica só no ensino, ele não fica só na teoria, mas também acontece a prática, ele coloca em prática, ele impõe as mãos, ele ora e o Espírito Santo vem sobre as pessoas e elas são batizadas com o Espírito Santo e começam, e falavam em outras línguas, falavam línguas e também profetizavam, porque receberam o batismo com o Espírito Santo. Resumo do tópico 3 diz assim: as Escrituras são a primeira fonte de revelação do Espírito Santo, enquanto o Pentecostes é a segunda. Então, as Escrituras é a primeira fonte de revelação e o Pentecostes é a segunda fonte de revelação sobre o Espírito Santo. A nossa conclusão, eu vou dar uma lida aqui. No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje, na atualidade. Ou seja, Paulo não se utilizou do seu conhecimento, da sua formação, dos seus métodos, mas ele utilizou do poder do Espírito Santo para poder pregar, para poder falar. Não foi a sua preparação. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos nos preparar. Nós devemos estudar, nós devemos buscar, devemos orar, devemos correr atrás de tudo isso sim. Mas na hora que você for pregar, dependa única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Se prepare, se capacite, anote, escreva, faça tudo que precisar fazer, mas na hora que for entregar para o Espírito Santo, é o Senhor na minha vida que vai me usar agora e que vai falar. A minha preparação está aqui, a minha parte eu fiz, agora faça a sua parte e me usa para a glória do teu nome. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua saúde, suas finanças
e que até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir. Eu estou lendo aqui porque Paulo no poder do Espírito é o título da lição. Então é isso que nós temos que fazer. Nós, coloca o seu nome aqui no lugar de Paulo, Paulo no poder do Espírito, Valdecir no poder do Espírito, Maria no poder do Espírito, Ruth no poder do Espírito, Eduardo no poder do Espírito, e assim por diante. Coloca o seu nome aqui nesse lugar e cumpra isso daí, no poder do Espírito. Você no poder do Espírito, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.